Amém. Que alegria é a gente estar aqui e fazer parte dessa festa, desse tempo que fala sobre tudo o que o nosso Deus é. Nós falamos sobre a santidade de Deus, nós falamos do quão digno Ele é. E um final de semana desse, num dia como esse em que celebramos o terceiro dia, a ressurreição, a vitória de Jesus, como é precioso a gente, como povo de Deus, celebrar tudo isso que alcançamos e recebemos do Pai. Feche os seus olhos, vamos orar para esse tempo que nós vamos ter com a palavra de Deus. Pai, aqui estamos e o Senhor é digno, o Senhor é santo. Pai, glória seja ao Senhor, Deus de toda a nossa história, Deus de toda a nossa vida, Deus de tudo aquilo que vivemos em Cristo Jesus. Nós te exaltamos porque Teu amor, Ele nos envolve, Ele nos faz nos sentir tão felizes, tão plenos, e nós somos eternamente gratos, ó Pai. Esse culto, essa noite, tem parte nisso. E agora que vamos à Tua palavra, que a Tua direção esteja conosco, abençoe-nos enquanto estamos aqui dedicados a ela, e que ela suscite, Senhor Deus, reflexão e, Pai, aprofundamento de tudo que temos a aproveitar com o Senhor no conjunto dessa noite. É assim que nós oramos, é assim que nós te pedimos de coração, no nome santo de Jesus. Amém. Desde março, estendendo para abril, a gente tem olhado aqui para um tema nesses nossos domingos à noite, em falar sobre Deus. Nós estamos aqui falando sobre características, sobre atributos de Deus, e daqueles aspectos que têm a ver com Deus, nós estamos falando nesses dias sobre aqueles que são comunicáveis ao homem, daqueles que o homem ele é convidado a participar disso, na sua caminhada com Deus. É muito natural a gente se lembrar e entender que nunca seremos como Deus, e mesmo nesses em que Deus nos capacita a gente a experimentá-los, por meio do relacionamento com Ele, por meio de Jesus Cristo, nunca seremos absolutos no exercício desses atributos tão marcantes de Deus, mas ainda assim somos convidados a nos inspirar em Jesus Cristo, que é a personificação desses atributos. Somos convidados a viver isso na nossa própria vida, e é assim que a gente tem passado domingo a domingo em olhar para o nosso Deus. Voltados a essa afirmativa que a gente separou para esses domingos, de que sim, nós temos um Deus, e a nossa ideia que nós temos olhado nesse domingo é de pensar assim: sim, nós temos um Deus, e isso não é qualquer coisa, isso não é simplesmente mais uma informação sobre a nossa vida, mas pensar sobre sim, nós temos um Deus, tem a ver em raciocinar na ideia, na construção de reflexões sobre o que me relacionar com Deus, estar com esse Deus, estar diante desse Deus, em ter esse Deus, o que isso muda na minha vida? Porque não é uma religião morta, não pode ser, não é algo simplesmente um rótulo que você cole na camiseta ou no seu discurso, em dizer assim: entre tantas coisas eu torço para aquele time, eu me formei nessa profissão, eu tenho uma série de aspectos que me definem quem eu sou, e sim, eu também sou alguém que já tem um Deus. Não, mas é um Deus, é um relacionamento, é uma caminhada que vai transformar a sua vida, por meio de quem Deus é, e te levando indiretamente ou diretamente a ser também, tal como Ele, diante dessas características. Então é isso que nós temos nos propostos nesses dias. Desde março, então, a gente já pensou sobre o amor de Deus no único dia aqui. Nós também pensamos sobre a misericórdia de Deus, nós pensamos sobre a santidade de Deus e pensamos sobre a justiça de Deus. E veja, todos esses aspectos, todos esses atributos são daqueles que estão para as nossas vidas, que caminham com esse Deus ao qual nós afirmamos ter na nossa vida também. E hoje, no conjunto desse dia, dessa festa, no pacote de celebrar a ressurreição, de participar da mesa do Senhor, de testemunhar o feito, a história de Deus na vida de pessoas, no louvor que temos a Ele, nós vamos aqui meditar e pensar sobre o conceito, sobre mais uma característica: o Deus que Ele é fiel, o Deus que é fidelidade. É sobre isso que nós vamos raciocinar nessa noite. E sempre pense: se relacionar com Deus
acerca de ter um Deus, e um Deus que é fiel, um Deus de promessas que se cumprem, um Deus de verdade, de uma palavra em que você pode confiar e tudo mais, sempre também, nisso tudo que nós temos refletido nesses dias, vai te colocar numa situação de ter uma resposta a isso também, de viver isso na sua vida, porque essas características, elas não são exclusivas de Deus, mas elas devem ser desenvolvidas e devem ser inspiradas em Deus para que a gente experimente na nossa vida também. Deus é fiel, e essa é uma lembrança comum que talvez muitas vezes a gente ouça por aí, ou já tenha visto na frase, no discurso de alguém. Talvez se você já tenha algum pouquinho de idade, você já tenha visto isso em algum adesivo de carro no passado também, alguma frase, uma afirmação que se gostava de dizer bastante. Algumas músicas trazem essa informação, não é? E, enfim, é um entendimento comum. Mas aqui a gente vai aproveitar um pouco nessa noite, pensando no aspecto de que muitas vezes, até essa afirmativa curta, rápida, direta sobre Deus é fiel, muitas vezes ela está no vocabulário das pessoas de uma forma equivocada, no mínimo parcial, eu diria. Porque nós estamos em tempos humanistas, tempos em que o homem, ele é o centro do universo, ele é o centro das atenções. E a ótica comum do nosso tempo vai querer projetar como assim, tudo deve se voltar a esse homem deve ser empoderado, esse homem deve atrair para si todas as atenções. A gente precisa tomar muito cuidado, porque muitas vezes esse entendimento de um Deus que é fiel pode também estar na soma dos entendimentos que se volta para o homem. E segundo aquilo que a Bíblia vai nos dizer, e que nós vamos pensar um pouco aqui hoje nessa noite, falar sobre Deus que é fiel, no que diz respeito ao homem, pode sim ser uma consequência, pode sim ser algo que no desdobrar dessa história, chegue no homem sim, mas não é o objeto fim, não é o fim em si mesmo, em dizer assim, Deus é fiel e Ele está aí com toda a sua fidelidade para honrar tudo aquilo que eu espero e quero dEle. Eu almejo muitas coisas e um Deus fiel não vai falhar comigo a respeito de tudo aquilo que eu quero. Como eu almejo esse Deus fiel na minha vida, porque Ele vai estender um tapete vermelho dos meus sonhos, projetos, objetivos, realizações, idealizações, e Ele, na sua fidelidade, Ele vai fazer acontecer tudo aquilo que eu quero. Esse é o entendimento errado, esse é o entendimento comum. Essa é uma lógica muitas vezes que está incutida no pensamento das pessoas sobre quando vão pensar acerca da fidelidade de Deus, como algo voltado na sua razão primária de atender ao homem ou aos anseios do homem. Mas não é isso que a Bíblia vai nos comunicar e nos dizer acerca de quando ela estabelece Deus que é um Deus fiel. A Bíblia vai deixar claro para nós que Deus, Ele é fiel a si mesmo, e Ele é fiel à sua palavra. É muito óbvio, muito natural que, estando nós com Deus, estando a gente em submissão a Deus, desejando a gente viver uma história cada vez mais profunda e íntima com Deus, e vivendo essa caminhada da fidelidade dEle a si mesmo e a sua palavra, nós vamos ser indiretamente, só vamos ser beneficiados com isso o tempo todo. Nem sempre isso vai ser tão visível, perceptível, tangível nas nossas muitas experiências da vida, mas não deve ser visto como objetivo fim, primário. Deus de fato Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra. Ele tem os seus desígnios, Ele tem os seus propósitos, e Ele pode muitas vezes sim, por conta dos seus desígnios, por conta dos seus propósitos, por conta do seu amor, um amor que é perfeito, um amor que não falha, um amor que só visa o nosso bem. Sim, Ele pode muitas vezes não atender às nossas expectativas em muitas situações das nossas vidas, e isso vai implicar em fidelidade dEle a respeito daquilo que Ele estabelece em ser fiel a respeito de si mesmo e daquilo que Ele disse, daquilo que Ele colocou por meio da sua palavra.
A gente deve se lembrar disso para que o nosso caminhar com esse Deus estabeleça a fidelidade de Deus na posição correta em que ela está, que diz respeito à centralidade de se projetar em Deus e não no homem. E o homem, ele é parte dessa história que vai, estando junto de Deus, que é central nessa história toda, ser beneficiado, será abençoado, ser visitado. Na medida em que Deus é glorificado, o homem, no pacote disso tudo, ele é tão contemplado também. Essa é a nossa ideia. A gente deve se lembrar que a fidelidade de Deus, ela é absoluta. Quando nós olhamos esses aspectos, esses atributos de Deus, mesmo os comunicáveis, esses que a gente tem se dedicado, a gente vai se dedicar a viver isso nas nossas vidas, a imitar o Senhor Jesus, a ter Ele como exemplo na nossa caminhada e querer viver isso em nós. Mas é muito natural e óbvio a gente entender que essa experiência será limitada, ela não será completa e plena, porque nós temos os nossos desafios enquanto estamos nessa realidade. Mas Deus, na sua fidelidade, Ele é fiel, um fiel que é absoluto, ou seja, Ele não falha. Por quê? Porque junto desse entendimento da fidelidade de Deus, Ele também é a verdade. E Ele é a verdade realmente estabelecida, Ele é a verdade de todas as coisas. Jesus, que é o Deus encarnado vindo à terra, Ele vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. É uma verdade que não muda. Isso é um conceito real para a gente pensar nesses dias em que é muito fácil a gente ouvir na boca das pessoas: cada um tem a sua própria verdade, cada um sabe e estabelece o que é verdade segundo si mesmo. Mas quando a gente vai para o Evangelho, quando a gente vai para a palavra, a gente entende que só há uma verdade, e essa verdade é aquela que tem a ver com a verdade absoluta de Deus. E quando nós estamos falando da fidelidade de Deus, é uma fidelidade que vai de encontro a essa verdade de Deus, essa verdade absoluta. Mas é também uma fidelidade que está ancorada na sua imutabilidade. E quando nós estamos falando de imutabilidade, ou seja, de um Deus que não muda, que é imutável, esse sim, esse é um atributo que é só de Deus. Deus não muda. Deus, de fato, Ele é perfeito, Ele é soberano, Ele é supremo. Essa é uma característica pessoal, única, exclusiva dEle. Mas esse fato da sua fidelidade ligada a quem Ele é, a sua própria palavra, também está estabelecido nessa perfeição dEle, do Deus que não muda. E por isso nos dá subsídios para crer em Deus, para confiar em Deus, para entregar a Deus e depender dEle em tudo aquilo que Ele tem para nós. É por isso que o convite que a Bíblia vai estabelecer para nós é o de se voltar a esse Deus que é fiel a si mesmo e a sua palavra. E isso não tem a ver com as nossas expectativas, não tem a ver com os nossos anseios, não tem a ver com os nossos objetivos. E quando eu estava pensando aqui, estudando, me preparando para essa palavra, eu pensei assim: amém por isso, graças a Deus por isso. Porque você já parou para pensar sobre quantas vezes você já mudou de opinião na sua vida? Você já parou para pensar sobre quantas vezes você teve certezas que daqui a pouco você mudou de ideia? Você saiu de um lado e foi para o outro? Você estava numa direção e você rompeu com ela porque você viu que aquilo não era o bom caminho para a sua vida de fato? Se a gente tivesse ao nosso dispor um Deus que fosse fiel às nossas expectativas, no linguajar popular aí a gente estaria na roça. A gente teria alguém que iria trabalhar para a nossa ruína. Mas Deus é perfeito. Mas Deus, Ele é santo. Deus, Ele é superior. Ele está num campo, Ele está num espectro de pensamento do qual os nossos pensamentos não alcançam. E caminhar com esse Deus tem a ver com o se pôr em humildade diante desse Deus, em reconhecê-lo e se submeter a esses plenos desígnios da sua fidelidade, uma fidelidade comprometida com o seu não mudar porque é perfeito, porque é completo, porque não erra, porque não falha, porque dá certo no final. Creia nisso, dependa disso, se lance a isso,
e você experimenta o grande propósito de Deus no final de toda essa história. Esse é o grande desafio que a gente tem quando a gente vai pensar sobre a fidelidade de Deus. A gente tem textos na palavra de Deus que vão falar sobre essa idealização toda da fidelidade de Deus. 2 Timóteo 2,13 vai dizer que se somos infiéis, Paulo está dizendo a Timóteo, Paulo está dizendo assim, se formos infiéis, ele está reconhecendo que isso pode acontecer. Ele está acontecendo que diante de homens que são falíveis, de homens que podem cometer deslizes, de homens que podem se desencontrar no caminho, de homens que não acertam todos os dias, por mais que se tenha o alvo, o objetivo, se tenha o ideal de ser fiel, a infidelidade por muitas vezes ela pode acontecer. Mas o que Paulo vai dizer a Timóteo é: olha, Timóteo, se formos infiéis, Deus permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. A fidelidade de Deus não é algo estabelecido em algo que você faz, que algo que você determina, que algo que você programa, em algo que você peça, em algo que você projete, em algo que você estabeleça para Deus sozinho. Tem a ver com o próprio Deus. Mas se lançar a experimentar isso na sua completude, tem a ver com um total estado de humildade, porque você precisa reconhecer de que você não está com essa bola toda, de que você precisa de Deus. Você precisa entender assim: olha, por mais que eu tenha muitas vezes essa noção profunda lá dentro de mim, que eu sei das coisas, que eu acho, que eu acredito que eu tenho a noção certa das coisas, tantas vezes eu me equivoco, tantas vezes eu falho, tantas vezes eu me desencontro, tantas vezes não dá certo, e no constatar disso, eu me dou essa experiência de cada vez mais caminhar com Deus, conhecê-lo, ouvi-lo, obedecê-lo, se voltar para Ele, se voltar para Ele mesmo, aquilo que Ele diz, aquilo que Ele afirma, aquilo que Ele estabelece como caminho. Porque ainda que o meu eu, ainda que a minha carne a princípio não estejam predispostas a isso, tantas vezes não queiram a isso, quando a gente se submete, quando a gente obedece, quando a gente se lança, quando a gente depende da fidelidade de Deus, no final das contas dá totalmente certo. Não há erros, não há falhas, não há decepções, porque Ele é fiel, e é uma fidelidade que não muda, e é uma fidelidade centrada no melhor e no perfeito amor que existe. É uma fidelidade centrada naquele que nos amou quando a gente era inimigos dEle. É uma centralidade que, sabe, de uma fidelidade dEle, particular dEle, que é perfeita, que não falha, que é bondosa, que é generosa, que é graciosa, ou seja, que é recheada de favores que a gente não merece, e assim mesmo, por ser fiel a si mesmo, Ele insiste em dar. A gente tem tudo para confiar nele, para depender dele, para falar: eu vou, ainda que não faça sentido para mim, ainda que haja uma predisposição de alguma resistência minha interior para alguma ideia, algum comando, alguma obediência que ele me chame, eu vou fechar com ele, porque ele sabe das coisas. Ele é o onisciente também, outra característica só dele, ele que conhece todas as coisas, eu não conheço. Eu tenho ideias, eu tenho possibilidades, mas Ele sabe de todas as coisas. Ainda o Salmo 33 também vai dizer lá no seu versículo 4: pois a palavra do Senhor, ela é verdadeira, ela é a verdade, Ele é fiel em tudo o que faz, e a sua palavra, o seu manifestar, o seu se revelar, carrega as marcas dessa fidelidade. Então a gente vê que Deus, Ele é esse Deus fiel. E que bom que na sua fidelidade, é uma fidelidade pautada nele, na sua palavra, e para a glória dele. Isso não tem a ver com a gente, porque se dependesse da gente, isso seria destrutivo para nós, isso é verdade, a gente já pode entender assim. E trabalhando aqui essa ideia para a gente nesses dias, nesse final de semana tão marcante, irmãos, é muito especial e profundo isso para a gente que celebra hoje o terceiro dia, o dia da ressurreição. Porque toda a obra de Deus na cruz do Calvário, expressa em Cristo, leva as marcas desses atributos que nós temos visto nesses dias, inclusive da sua fidelidade. E é maravilhoso perceber o quanto
a gente até brincou essa semana aqui no nosso estudo bíblico do meio de semana, em dizer assim, entre características que a gente cita e repete sobre Deus, ele tem uma outra, que ele é um Deus que insiste, mesmo quando a gente, igual Paulo disse a Timóteo, mesmo quando a gente falha, mesmo quando a gente é parcial, é incompleto, ele insiste em fazer o bem por nós, ele é marca da sua palavra insistir por nós, mediante o seu amor, mediante a sua graça. E que coisa boa é isso, e a história do plano de Deus para nós em Cristo Jesus depõe sobre isso ao extremo, dessa fidelidade de Deus, uma fidelidade que tem a ver com os propósitos dEle, uma fidelidade pautada no amor dEle, uma fidelidade que insiste quando nem tinham motivos para se insistir, e Ele, perfeito que é, compromissado consigo mesmo, com a sua palavra, Ele, de fato, Ele estabelece a sua fidelidade para conosco. Quando nós olhamos para Gênesis 3, depois da criação do mundo natural, da criação do homem, da mulher, o Éden está estabelecido no capítulo 2, o capítulo 3 de Gênesis, ele conta a história da queda do homem, diante do evento que nós tanto conhecemos. E ali o capítulo 3 ele vai mostrar o exato momento em que, após a queda, o homem e a mulher eles são surpreendidos mediante a visita de Deus, e ali acontece aquele momento do qual Deus dialoga com eles, acerca das consequências que haveriam de vir por conta da desobediência. Sabe, é algo muito grande que aconteceu ali. A santidade de Deus, ela não pode mais coexistir com essa realidade de pecado do homem. O pecado ele vem e se torna uma mácula na natureza humana, e a partir disso Deus está listando ali, um a um, quais são as consequências pela desobediência, não é? Mas dessas consequências que estão ali agora, passam a fazer parte dessa caminhada do homem. A primeira delas, provavelmente a pior delas, diante da queda, tem a ver com a morte espiritual, porque Deus disse que ia acontecer para o homem. Deus falou assim: olha, não coma daquele fruto lá, porque se você comer daquele fruto, você vai morrer. Deus avisou, Deus deu o alerta, não é? E diante dessa realidade, a morte espiritual chega, porque afinal de contas, o salário do pecado é a morte, e a partir disso, espiritualmente o homem se tornou, não é? Se Deus fosse fiel a nós, se Deus fosse, sabe, transacionar nas moedas do que a gente faz, pede e lida muitas vezes entre a gente mesmo, Deus deixaria essa história seguir, sabe? Tipo, Deus avisou, o homem insistiu no erro, arca com as consequências, morte. Se Deus ele fosse seguir na nossa lógica, se ele fosse ser fiel, possivelmente dentro dessa nossa lógica humana, tudo persistiria assim. Mas algo que a gente vai ver já a partir daí, é que mesmo apesar de todo esse ocorrido, Deus ele vai seguir com essa história, e Ele vai seguir com essa história porque Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra, não é? É isso que a gente vai ver. A gente vai perceber isso em dois textos da palavra de Deus de uma forma muito interessante. O primeiro deles que eu quero citar aqui, está lá em Efésios 1. Efésios 1, ele vai falar, Paulo está falando com a igreja de Éfeso, e Paulo está falando sobre a realidade de ser igreja, de viver igreja, para aqueles irmãos. Mas Paulo, antes de entrar em outros assuntos mais práticos, Paulo vai falar sobre a natureza deles, como povo, como filhos de Deus. E Paulo ali nos primeiros versículos do capítulo 1, ele vai falar algumas coisas muito profundas. Paulo vai dizer assim que nós, em Cristo, fomos abençoados por Deus, diz lá em Efésios 1, versículo 3. Versículo 4 vai dizer que Deus nos escolheu em Cristo para sermos santos e irrepreensíveis. Eu chamo a tua atenção para esse versículo aqui, porque ele vai dizer ele vai dizer essa realidade que é definida antes da fundação do mundo.
Ou seja, ainda não aconteceu o Éden, ou seja, ainda não aconteceu a árvore do bem e do mal, ou seja, ainda não aconteceu a queda e o pecado, mas lá Deus, Ele já escolheu os seus em Cristo para serem santos e irrepreensíveis. Ou seja, lá na eternidade, antes de tudo acontecer, o Deus onisciente já sabia do que haveria de acontecer, e Ele insiste, e Ele já escolhe o seu povo para ser santo, santo diante de algo do qual eles precisariam viver, porque Ele escolheu para que eles fossem santos e irrepreensíveis em Cristo, ou seja, Cristo já era uma necessidade dentro daquilo que Efésios está nos apresentando. Então o texto está falando que lá, antes de tudo, Deus já sabia, Deus já preparou Cristo, antes que tudo acontecesse, Deus já estabeleceu isso. Versículo 5 vai dizer que, Paulo dizendo ali aos Efésios, olha, Deus nos predestinou para a adoção como filhos por meio de Jesus Cristo também, não é? Vai dizer para a gente, ou seja, o tempo todo, o mundo nem era formado do mundo, e Deus já estava falando daquilo que Ele faria das nossas vidas em Jesus Cristo, mas Deus não está realmente aqui nesse momento, vamos pensar assim, construindo, elucubrando, elaborando uma história, porque Cristo na nossa existência, na nossa realidade, aconteceu porque houve algo chamado pecado, houve a queda. Cristo veio como solução para a nossa situação de queda, Cristo veio para reparar o nosso relacionamento para com Deus, Cristo veio para consertar a história toda errada. Então lá antes da fundação do mundo, Deus já sabia que tudo isso ia acontecer, e Ele tem o seu desígnio, Ele tem o seu propósito, Ele deixa a história continuar, Ele sabe que a história vai continuar, porque Ele vai prover uma solução. Essa solução tem algo a ver não com o que os homens fariam, porque os homens não poderiam fazer, mas por algo que Ele faria pelos homens, expresso na pessoa de Jesus Cristo. E Efésios vai dizer que tudo isso tem um motivo, tem um porquê, tem uma causa. É para a glória de Deus, é para a glorificação de Deus, é para o seu prazer nessa história toda, é para o louvor da sua glória, algo pelo qual nós fomos criados para manifestar, para viver o tempo todo. Então a gente vê que Deus, Ele vai insistir com essa história com o homem, apesar do pecado, porque Deus, Ele é fiel, segundo aquilo que Ele tem no seu propósito, nos seus desígnios, compromissado consigo mesmo, compromissado conforme a sua palavra. É por isso que daí, lá em Gênesis 3, a gente vai ver que é dito que em meio à realidade da disciplina que haveria sobre um e outro para a mulher, existe ali aquilo que os estudiosos entendem como a primeira anunciação do Evangelho, o proto-evangelho, que é informado ali quando é dito que haveria inimizade entre o filho da mulher e a descendência da serpente também. A descendência da serpente feriria o calcanhar do descendente da mulher, mas a descendente da mulher feriria, esmagaria a cabeça da serpente. Lá em Lucas 3, a gente tem uma genealogia que conta sobre a linhagem de Jesus Cristo, até o seu momento inicial. A de Mateus começa em Abraão, é pautada segundo a ótica da lei, do povo judeu, mas a de Lucas, em Lucas 3, está falando sobre a genealogia, até quando a história toda começa. E na linhagem de Jesus, tudo começa com Eva que tem um filho chamado Sete, que tem um outro filho chamado Enos, e por aí vai, de descendência em descendência vem, até chegar à pessoa de Jesus Cristo, que é aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. E tudo isso por quê? Porque o homem, ele foi vencido quando ele foi tentado e quando ele caiu em tentação lá no Éden. Ele foi seduzido pelo pecado, ele caiu. Mas quando vem Jesus, Jesus é providência de Deus. Jesus, ele foi tentado de todas as formas possíveis, Hebreus 4,15 vai nos dizer. Mas Jesus, ele segue ao curso da sua vida, obediente a Deus. Ele vai de obediência em obediência, seguindo a sua caminhada até ir à cruz do Calvário.
e até os últimos instantes finais da sua vida, ele é obediente, segundo o que Filipenses 2 vai nos dizer, ele é obediente até a morte. Quando Jesus, providência de Deus, ele vai em obediência até a morte, isso destrói, isso esmaga a cabeça da serpente, isso acaba com o propósito de Satanás, porque a partir de Cristo, é o que o Novo Testamento vai nos dizer, Jesus, ele é um novo Adão, ele é o Espírito vivificante, ele é aquele que, por meio da obediência, ele vai vencer a morte, e no seu vencer a morte, Deus vai usar essa vitória para contemplar todo aquele que crê na sua providência em Cristo Jesus. Todo aquele que crê em Jesus vai experimentar a vida que o Filho alcançou vencendo a morte. E mais uma vez a gente vê a manifestação de um Deus gracioso, de um Deus misericordioso, de um Deus amoroso, de um Deus que insiste, de um Deus que é fiel em cumprir os seus desígnios em Cristo Jesus. Lá antes do mundo começar, ele estabeleceu isso como um propósito para o louvor da sua glória. E Cristo é a expressão do louvor para a glória de Deus, porque ele satisfez a justiça de Deus. Ele preparou um caminho de amor para que pecadores pudessem ser salvos. Ele preparou um caminho para que a gente pudesse se voltar a Deus, escondidos atrás de Jesus Cristo, justificados por Jesus Cristo. E tudo isso louva e exalta e glorifica a Deus. E tudo isso tem a ver com os propósitos de Deus antes da fundação do mundo. Porque se ele amasse como a gente ama, ele não insistiria. Se ele de alguma forma exercesse justiça como a gente exerce, se ele de alguma forma pretendesse algum tipo de misericórdia, tudo isso, essa história teria sido comprometida. Mas é Deus amando, é Deus se importando, é Deus insistindo, e é Deus sendo fiel ao seu propósito, e ele estabelece em Cristo. Agora em Cristo a gente não apenas recebe a nova vida, crendo nele, mas a partir dele, nós podemos olhar para ele como um padrão, como referência em agora dizer, eu abandono o antigo Adão e eu prefiro o novo Adão que é Cristo Jesus. Na minha vida, em cada ato, em cada momento de vida, eu vou escolher agora, o meu compromisso é com a obediência. Eu vou andar segundo o novo Adão, eu não vou andar mais segundo o antigo Adão da minha natureza natural, carnal. Eu vou andar segundo o Espírito. Eu vou andar agora em novidade de vida, aquilo que o Novo Testamento vai dizer também. Eu agora quero andar como Jesus andou, porque o meu prazer agora é glorificar a Deus, e eu glorifico a Deus por meio da obediência, por meio da fidelidade, porque Ele foi fiel quando não haviam motivos, da nossa ótica humana, para Ele insistir nessa história, para Ele ser fiel, porque a nossa lógica humana falível, terrível, é assim, olha, foi infiel com você, vai lá, seja infiel com ele também, dá paga para ele, castiga ele, porque ele pisou na bola com você, porque ela pisou na bola com você, porque ele te traiu. Esses somos nós, esse é o velho Adão. Mas em Cristo ele refaz todas as coisas para a glória dele, porque Cristo é a demonstração clara que só há vida plena e feliz em obediência a Deus. Jesus demonstrou isso na sua própria vida. A história segundo o grande e belo propósito não era para ver tudo o que aconteceu, que a gente acompanha segundo a velha natureza, segundo o antigo Adão. Deus nos criou para viver a vida de Cristo Jesus, a vida da obediência, a vida do ter prazer em fazer a vontade de Deus, a vida de querer desejar os desígnios de Deus. Mas o grande problema do pecado, o grande problema é quando o homem de alguma forma ele entende assim, que glória para Deus nada, eu quero é a minha glória. Não é Deus que decide o que eu como, o que eu não como, eu que vou decidir. Não é Deus que decide o que eu vou fazer, o que eu vou escolher, o que eu vou decidir pela minha vida, mas eu vou fazer do meu jeito. Todas as vezes que você se volta para esse tipo de decisão, você está caminhando segundo o antigo Adão. Mas em Cristo, Deus demonstrou, olha, ele foi tentado de todas as formas, olha, ele foi injustiçado, ele foi perseguido, ele foi morto injustamente, ele foi atacado de todas as formas, e ele obedeceu.
Enquanto matavam ele, ele orava por aqueles que estavam assassinando ele. Enquanto estavam em investidas contra ele, ele estava fazendo a minha vontade, o meu propósito o tempo todo. Essa é a vida que eu separei para vocês. Essa é a vida para a minha glória, que os fará felizes. Venham ser fiéis, como eu sou fiel. Mas venha ser fiel segundo o meu propósito. Não é uma fidelidade humanista, não é uma fidelidade para o seu próprio eu, uma fidelidade segundo a centralidade do que eu criei para vocês viverem. Porque a bela e grande felicidade das nossas vidas está quando a gente entende que Deus é a razão pela qual viver. A gente não vive pela gente mesmo, a gente não vive para a gente mesmo. A gente sequer pôde dar um aperto em algum botão para que a gente viesse a existir. A gente está aqui porque Deus permite. Porque Deus nos permitiu a vida, e Ele abre todo o caminho e toda a possibilidade e toda a viabilidade em Cristo Jesus para que a gente viva isso de uma forma maravilhosa, por meio da obediência, por meio da fidelidade, por meio de imitá-lo, por meio de centralizar uma vida que é compromissada com Ele, com os desígnios dEle, conforme a palavra dEle. Isso está para os nossos dias. Isso está para a nossa caminhada também. Nós somos chamados para viver tudo isso. Nós somos chamados para viver essa glorificação de Deus na nossa vida por meio da nossa fidelidade. E a melhor forma de começar essa história é entendendo a fidelidade de Deus, entendendo como Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra, e isso só nos reserva o bem. Deus sendo Deus é tudo que nós precisamos, nós não precisamos de mais nada. A gente não precisa de um Deus garçom, de um Deus serviçal, de um Deus escravo, de um Deus que está para os nossos prazeres e deleites, para os nossos comandos. Deus, Ele é o nosso Senhor. Em Cristo, Ele é o nosso dono. Nós devemos viver para a glória dEle. E a felicidade, a alegria de uma nova vida, de uma nova realidade, se vai pela obediência a Ele. Em tudo isso é o que nós vimos por meio da palavra dEle, não é? Quando nós vamos então à salvação, algo lindo e maravilhoso. Quando nós reconhecemos que Cristo é a nossa referência, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Quando nós entendemos Cristo pagou um alto preço, e eu me identifico com essa obra, eu quero estar comprado por Cristo e tê-lo por Senhor e Salvador da minha vida. A palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, Ele vem morar em nós, Ele vem ser o selo da promessa, Ele vem ser o selo da confirmação da fidelidade de Deus, uma fidelidade voltada em nos salvar. Ele vem para ser o conselheiro, Ele vem para ser aquele que representa o que Jesus foi na vida dos discípulos antes da sua ascensão. Agora o Espírito Santo habitando na nossa vida o tempo todo. Ele marca esse reaver do nosso relacionamento com Deus. Deus agora, Ele o tempo todo, nós podemos falar com Deus em nome de Jesus, podemos ser ouvidos, porque o Espírito Santo, Ele sela essa nova realidade que vivemos, e Ele também nos dá as condições de frutificar de Deus, de sermos como Ele, de imitarmos a Deus em todas as suas marcas, entre elas a fidelidade. Lá em Gálatas vai nos dizer que o frutificar do Espírito em nós, o fruto do Espírito carrega em si a marca da fidelidade, do ser fiel, porque o nosso Deus é fiel, porque essa fidelidade é uma marca particular dEle mesmo, e caminhando com Ele nós aprendemos disso e somos convidados a isso. E aplicando, finalizando para nós nessa noite, nós vamos pensar aqui que Deus em Cristo e a partir de Cristo permanece fiel. E é esse Deus com quem caminhamos, é esse Deus que permanece fiel a si mesmo e a sua palavra, e tudo isso para a sua glória. E nós somos chamados para uma vida, veja, nós somos chamados a uma vida que venha a ser plataforma para a manifestação da glória de Deus para o mundo. Não tem vida melhor por ser vivida. Tem uma série de pessoas correndo atrás de coisas que não satisfazem. Tem uma série de pessoas buscando alegria, buscando satisfação, buscando contentamento em coisas que não preenchem, porque elas estão buscando nos caminhos errados.
mas quando nós voltamos para a fidelidade de Deus, que é fiel a si mesmo, a sua palavra, e dedicamos uma vida para a glória dele. É curioso, por isso que a Bíblia vai dizer, as palavras de Jesus: aquele que perde a sua vida por amor a mim, esse a ganhará. É Jesus dizendo assim: olha que vida boa é essa. É por isso que o Novo Testamento vai dizer que o Evangelho de Deus é loucura, porque quando a gente ouve isso, a gente ouve toda essa construção, a gente fala assim: é doideira isso aí, não pode ser verdade. Como que você vai abrir mão de toda a sua vida? E é exatamente aí que está a alegria, a satisfação, a expressão máxima do seu contentamento na vida. Pois é assim que Deus te criou para ser. Pois é assim que Deus preparou para que tudo fosse. Nós somos chamados para a fidelidade, para a vida da fidelidade. A gente deve caminhar com esse Deus. Nós temos que fazer essa afirmação e dizer assim: cada vez mais fidelidade na minha vida, porque aquele que sela a marca da fidelidade de Deus sobre a minha vida por meio de Cristo Jesus está em mim, e Ele está com uma imagem daquilo que eu devo ser diante para com as outras pessoas também. Vão ser fiéis, infiéis com a gente? Sim, o tempo todo. Vão falhar com a gente? Com certeza. Mas é aí que nós olhamos para Deus, entendemos que por mais infiéis que os homens possam ser para com a gente deve ser fiel a Deus e a sua palavra, independente do que nos façam. E é a partir daí que a gente honra ao Senhor na nossa vida. Foi assim que Jesus viveu, foi assim que Jesus fez, foi por isso que Jesus não falhou, foi por isso que Jesus foi impecável, a partir do momento que Ele viveu uma vida para fidelidade. Sabe, caminhar com Deus que permanece fiel e sendo chamados para a fidelidade, isso demonstra uma série de desafios para a nossa vida cotidiana, mas essa é a boa vida da qual Deus quer que a gente viva. E quanto mais a gente se dedicar à experiência de conhecer da fidelidade de Deus na nossa vida, e se lançar a experimentá-la e replicá-la pelo mundo, mais fidelidade, mais alegria haverá na nossa vida. A alegria para a sua vida está na fidelidade. A alegria na sua vida está por meio da obediência. A alegria para a sua vida está por meio de você manifestar Deus na sua vida. Sabe o eterno? Sabe a grandeza de Deus? Sabe a santidade de Deus? Quanto mais a santidade de Deus inundar a tua vida, mais você vai clarear, vai iluminar, vai salgar por aí. Mais um mundo cheio de trevas, com falta de sabor, vai falar assim: eu quero esse sabor aí, eu quero essa luz. As trevas são ruins, eu não quero. E nós somos aqueles que somos chamados a viver tudo isso, e por meio de uma vida de fidelidade, uma vida de obediência. Mas não é uma obediência egoísta, uma obediência que está sempre de olho num objetivo fim para as nossas vidas. Se você quer viver o grande propósito, o grande objetivo de viver o plano de Deus para a sua vida, você tem que cada vez mais desejar a glória de Deus para a sua vida, e falar assim: eu quero demonstrar Deus na minha vida, e tem alegria nisso, no final dessa história para mim. Satanás, ele quer que você não acredite nisso. Satanás quer que você pense assim: que hora que esse pastor vai parar de falar disso, para a gente continuar esse culto? Satanás, ele quer que fale assim: sério que... mas não faz sentido isso. Como assim você vai abrir mão de você mesmo? Como assim? Será que Deus sabe de todas as coisas mesmo? Às vezes não vai ser nem agora, no seu dia a dia você vai se deparar com situações em que você será disposto diante de um convite para romper com a fidelidade, tentando te gerar em você uma influência por meio do mundo, por meio de pessoas, por meio de N caminhos que Satanás usa para dizer que a vontade de Deus não é boa. Satanás, ele é sutil, ele não vai chegar para você, como a gente sempre lembra aqui, dizendo aqui: eu cheguei aqui para te tirar do propósito de Deus. Ele vai chegar com um discurso muito bom, ele vai chegar com algo atraente aos seus olhos. Satanás vai chegar para você querendo fazer acreditar que a vontade de Deus não é tão legal assim, que a desobediência é melhor, que a desobediência é mais gostosa,
que a desobediência é o que vira no final. É isso que Satanás quer que você creia, porque quando você desobedece, sabe, a vida para a glória de Deus, ela sai de cena. Mas Deus não te fez para isso, Deus te fez para manifestar da glória dEle. E quando o manifestar da glória dEle, o viver para a glória dEle, o viver para a fidelidade, o se voltar para o propósito de Deus, é assumido como um compromisso da sua vida, um Deus que tem um Deus fiel na vida, e você fala, eu vou viver a fidelidade. Quanto mais você se comprometer com isso, mais e mais você alcançará alegria profunda de ter Deus na sua vida. Paulo vai dizer que a vaidade humana, ela produz a vanglória. A vanglória é a glória para si mesmo, é a glória de si mesmo, é a glória da autoexaltação, da autoprojeção. O homem sem Deus, ele vive desesperadamente atrás disso o tempo todo, querendo se satisfazer naquilo que ele quer escolher e definir. Deus não, eu defino, eu escolho. Mas nós olhamos para a palavra de Deus e conhecemos mais e mais de um Deus que é fiel e também nos chama para sermos fiéis. Fiéis ao que realmente importa, fiéis a Ele e a Sua palavra, e alcançando felicidade plena e satisfação no propósito de viver para a glória dEle. Isso é algo do qual você deve pensar e raciocinar nessa noite. Minhas perguntas finais aqui são: Deus é fiel, Ele é fiel a si mesmo e a sua palavra. E você? Você é fiel a Deus e ao propósito e à palavra dEle? Você é chamado para viver a fidelidade a Deus e a sua palavra. E a grande pergunta é: você tem vivido a fidelidade a Deus e a sua palavra na sua vida? Com a oportunidade que Ele te dá, o Deus fiel do terceiro dia, que consuma, que confirma, que executa a sua promessa de antes dita, de antes proferida, de antes firmada com Ele mesmo. Esse Deus da fidelidade, da resposta em Jesus Cristo, Ele te chama para viver fidelidade aos propósitos dEle, porque Ele é bom Pai, porque Ele não quer o mal para você, porque Ele quer ver você pleno, feliz, bem, vivendo de uma forma completa, vivendo para a glória dEle. Mas a grande pergunta é: você tem vivido esse chamado? Você tem vivido esse propósito? Você precisa viver, olhar para a tua vida e pensar na sua fidelidade para com Deus. Você precisa pensar na sua obediência a Deus. Pare e pense nessa semana, pare e pense nos seus últimos dias. Do que a sua vida e a sua caminhada tem sido feita? Obediência ou desobediência? Desobediência, velho homem, velho Adão. Obediência, Cristo Jesus, a glória de Deus, a fidelidade, alegria plena e satisfação em Cristo Jesus. Velho homem, a nossa natureza, ela por si só é autodestrutiva. Do que têm sido feitas as tuas escolhas? Uma vida para a glória de Deus ou uma vida para a tua própria vanglória? A vanglória, ela é vã, ela é finita, ela acaba, ela é aparentemente sedutora, mas o fim dela é destrutivo. A glória de Deus é eterna, e Deus quer que você viva dela cada vez mais na sua vida, na sua caminhada. Feche os seus olhos nesse instante. Pense na sua vida, pense naquilo que você tem vivido, pense no que você tem experimentado a respeito da sua fidelidade, da sua obediência. Esse é um tempo entre você e Deus. Esse é um tempo de você analisar os seus caminhos. Esse é um tempo de você raciocinar o que você tem vivido. Sabe, essa é uma noite que, diante da alegria, é bom demais a gente celebrar esse amor de Deus, essa graça de Deus, a vitória do terceiro dia, a fidelidade de Deus, a promessa cumprida, o Deus que não falha, o Deus que não é homem para mentir, o Deus que, sabe, vem em socorro nosso no dia da nossa aflição, da nossa angústia, o Deus que se move por nós. Tudo isso é maravilhoso.
Mas a grande questão é como que a sua vida tem caminhado no exercício de experimentar a obediência diante disso tudo. Isso é algo do qual nós não podemos deixar de pensar, de refletir, de raciocinar enquanto estamos à luz desse assunto, à luz dessa reflexão dessa noite. Vamos orar. Pai, nós agradecemos porque o Senhor, fiel que é, o Senhor não mente, o Senhor cumpre aquilo que apraz ao seu coração, aquilo que o Senhor se compromissou a fazer. Nós louvamos ao Senhor porque que Deus bom o Senhor é para nós. Quanto amor, quanta graça, quanta misericórdia, Senhor Deus, em vir em nosso favor quando a gente não merecia nada. Nenhum merecimento, filhos da ira, inimigos do Senhor, separados do Senhor, mas o Senhor insistiu, o Senhor avançou na história, o Senhor preparou o teu filho, o Senhor o fez vitorioso, ressurgindo da morte depois de uma vida da qual ele viveu para a tua glória. E o Senhor bondoso que é, o Senhor nos dá, ó Pai, a bênção de sermos chamados filhos teus por meio da adoção em Jesus Cristo. Sabe, só por bondade, por inteira bondade, o Senhor pega a obra do Filho e o Senhor aplica a nós os que cremos em Jesus como o único e suficiente Salvador. E muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Na tua fidelidade o Senhor sustentou tudo isso, Pai. Mas agora o Senhor nos chama para essa vida segundo o novo Adão, porque o Senhor não só nos livra, mas o Senhor nos salva para que a gente viva agora a vida que sempre o Senhor desejou que vivêssemos, ó Pai, uma vida na tua presença, uma vida para a fidelidade, uma vida para a obediência, uma vida que é plena e que é feliz porque demonstra a glória do seu Criador, uma vida que é plena e feliz porque demonstra a santidade do Santo pelo mundo, uma vida que é feliz porque ilumina, porque reflete de uma luz que toma a sua vida por completo e irradia por onde quer que vá, Pai. Uma vida que dá sabor, porque, ó Pai, experimentou o melhor sabor, e essa é a vida que o Senhor nos chamou para viver, ó Pai. Essa é a vida que, apesar da queda, apesar do pecado, o Senhor ainda nos possibilita viver por meio de Cristo Jesus, Pai. E que vida boa é essa, Senhor Deus, a vida quando nos voltamos ao Filho, Senhor Deus, e quando nos submetemos, ó Pai, a viver, ó Pai, tanto a salvação, Senhor Deus, mas o compromisso de viver novidade de vida continuamente, todo novo dia, o desejo pela obediência, o desejo de, sabe, Senhor Deus, alegrar o teu coração, o desejo de viver para a tua glória, o desejo de fazer tudo aquilo que o Senhor se agrada, o desejo, ó Pai, que faz o Senhor, ó Pai, transbordar a nossa vida de alegria, porque o Senhor está feliz de ver, ó Pai, a obra do Filho na nossa vida. A alegria de saber que o Senhor nos deu Jesus como exemplo, e tudo que temos que fazer é olhar para Ele como primogênito e falar: eu vou imitá-lo, eu vou viver, ó Pai, a minha vida, todas essas marcas do eterno, ó Pai, à luz do exemplo de Jesus Cristo, que viveu isso na sua própria vida e caminhada, Pai. Que boa vida é essa, Senhor Deus! E à luz de tudo que refletimos nessa noite, pensando na fidelidade, Senhor Deus, que o Senhor teve, da qual o Senhor cumpriu, da qual o Senhor não se furtou em atender, em realizar o que o Senhor disse para si mesmo, e afirmou, ó Pai, também ali nos primórdios, ó Pai, que o Senhor faria. Pai, nessa fidelidade, Senhor Deus, nós somos chamados a viver, a experimentar disso, mas se inspirar para viver na exata posição onde o Senhor nos criou para viver, em alegria, a alegria da obediência, a alegria do glorificar o teu nome, é entender, ó Pai, que não existe, ó Pai, em nós um motivo pelo qual a gente encontrará felicidade própria, nenhuma vanglória, nenhuma vaidade, Senhor Deus, ela é sustentável, porque nós não fomos feitos para sermos adorados, nós somos feitos para sermos adoradores, Pai, adoradores do Senhor que é o belo, o santo, o digno, o justo, o amor, o misericordioso, ao Senhor que é a beleza e a supremacia de todas as coisas, soberano Deus, eterno Deus,
grande Pai, que ainda no Filho nos proveu solução. Obrigado pelo teu amor, Pai. Abençoe cada um que nessa noite pôde refletir enquanto paramos aqui nesse assunto, nesse tema. Pai, que a fidelidade seja, Pai, um projeto, um modelo, uma filosofia, um estilo de vida. Porque a fidelidade, Senhor Deus, o convite à fidelidade estará lá diante de cada decisão. Quando sairmos daqui, quando percorrermos as ruas, nossa segunda a domingo, de idas e vindas à igreja, Senhor Deus, mas enquanto estivermos no mundo, é ali que a fidelidade começará no íntimo do nosso coração. Quando decidimos, ó Pai, a ouvir, ó Pai, a Tua voz e aquilo que ela nos convocou para obedecer e não deixarmos sermos seduzidos por tudo aquilo que nos tenta a desobediência. Sabe, Senhor Deus, a focar no Teu querer e a deixar para trás, a deixar de lado, a abandonar toda a vida do velho homem. Uma vida que glorifica o Senhor, uma vida que demonstra a glória da Tua santidade, da Tua perfeição, em atos de homens obedientes, porque agora estão em Cristo, e que abandonam as obras da carne, Pai, as obras de vanglória, as obras de propósito próprio. Que assim seja a vida do Teu povo, Pai, que o Teu povo que está aqui nessa noite se quebrante mais e mais para viver isso na exatidão de todas as expressões da sua vida, porque é assim, Pai, essa nossa vida será plena, maravilhosa, radiante, quando glorificarmos ao Senhor o tempo todo. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos essa noite e o fazemos, no nome santo de Jesus. Amém.